Olá! Mais uma live, hoje aqui, nesse momento que estamos em casa, na quarentena, vivendo esse processo da pandemia. Nós estamos aqui hoje para viver mais uma experiência. Lenice já está entrando, já estou aqui esperando os convidados chegarem. Suzana, seja bem-vinda. Rafael, seja bem-vindo, porque a nossa live de hoje vai ser maravilhosa, gente. Vai ser incrível. Na verdade, essa live é uma live muito esperada desde a semana passada. Eu tive um convidado muito especial na semana passada, onde nós trocamos ideias aqui maravilhosas sobre neurociências. E aquela live da semana passada surgiu esta live desta semana. Então, semana passada nós falamos sobre saúde mental, falamos sobre imunidade, falamos como a neurociência nos ajuda a controlar tudo isso que nós estamos vivendo emocionalmente nesse período em casa. E agora, nesta live de hoje, nós vamos falar sobre saúde e espiritualidade. Gente, esse é um conteúdo maravilhoso. Guacira, linda, que já está aqui com a gente. Já convidem as pessoas, viu, pessoal? Ó, quem tá aqui com a gente, já pega esse aviãozinho, já vai enviando para os seus convidados, seus amigos, para estar aqui com a gente nesta noite, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena tudo que vamos falar, porque, afinal de contas, é um assunto muito interessante. Falar sobre espiritualidade é algo riquíssimo, que nos acrescenta demais. Ainda mais trazer o conhecimento sobre a ciência. O que a ciência tem visto, como a gente tem que se comportar diante da espiritualidade, como a gente pode utilizar da espiritualidade a nosso favor e como acontece isso dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Então nós temos hoje um convidado muito especial, que é o Tawili Taunay, um grande amigo de muitos anos, o qual é muito conhecedor sobre neurociência. Ele fala com muita propriedade, muito embasamento científico. Ele é uma pessoa extremamente analítica, na verdade, e eu tenho um prazer muito grande de poder conviver com ele. Ele já tá aqui chegando aqui com a gente, viu, gente? Ó, daqui a pouco eu já coloco ele na nossa live. E eu aprendo muito com o Tawili também, é muito gostoso essa troca, esse conhecimento tão rico que ele tem. Eu sou apaixonada por esse assunto de inteligência espiritual. No entanto, busquei muito conhecimento também sobre esse conteúdo, desde o meu doutorado, desde as minhas pesquisas do doutorado. Defendi uma tese de doutorado também levando a inteligência espiritual. E eu trouxe para o Brasil, dentro do meu curso Ressignificar, um conteúdo muito forte sobre inteligência espiritual. Quem tem me acompanhado nesses últimos anos sabe o quanto é um assunto totalmente diferenciado e que é uma linha muito tênue, porque pode trafegar muito fácil para a religião. E espiritualidade e religiosidade são coisas muito distintas. E hoje, com o nosso convidado Tawili Taunay, que já está aqui, daqui a pouquinho já vou colocar ele aqui pra gente, nós vamos falar sobre saúde e espiritualidade. Então, imagina, se tudo isso é realmente fundamentado pela ciência, o quanto a espiritualidade pode contribuir com a nossa saúde física e mental. Porque, afinal de contas, nós somos corpo, alma e espírito. E quando se trata de espiritualidade, tem um reflexo na nossa alma, que tem um reflexo no nosso corpo, e assim sucessivamente, independente de qual ordem. Não é verdade? Então sejam todos muito bem-vindas. Juliana já está aqui, um beijo, linda. Márcia, Fernanda, Sheila, maravilhosa, Sarinha, Fabiana, Jabas já está aqui com a gente, Eva, Alzira, minha mãe linda tá aqui com a gente também, Cris. Sim? Então, se o Tawili já estiver aqui comigo e permaneceu, né, Tawili? Pode me chamar que eu já vou te colocar aqui na nossa live de hoje, porque eu tenho certeza que nós vamos ter muitas coisas para falar nesta noite. Então, a gente tem que aproveitar o máximo do nosso conteúdo. Suzana, o nosso tema é saúde e espiritualidade. Tudo focado na ciência. Então, é rico, viu, gente? É um conteúdo muito forte e muito rico. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui, ó. O Tawili já está me chamando. Todas que vocês tiverem, pode colocar aqui. Façam seus comentários. Aproveitem ao máximo. Porque, de fato, vocês estão aqui com pessoas realmente que sabem o que vão dizer sobre esse assunto. Tawili, muito obrigada por você estar aqui comigo de novo. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Espero contribuir aqui com o meu
meu conhecimento para esse tema tão importante, tão relevante. Com certeza, não tenho dúvida, não tenho sombras de dúvidas. Tudo que eu penso em neurociência, Tawile, é uma grande referência para mim. Eu gosto muito, sou muito feliz em ter você pertinho. E esse conhecimento todo é muito rico e eu tenho certeza que você vai agregar muito na vida de todos nós essa noite, né? Tawile, Uau, gratidão. se você quiser falar alguma coisa pro pessoal. Não, eu só quero dizer, assim, para quem não me conhece, eu sou formado em psicologia e tenho mestrado e doutorado em ciências médicas, tenho um livro publicado na área de neurociência e alguns artigos acadêmicos também, nessa parte de neuropsicologia, cognição, saúde e religiosidade, espiritualidade também, que foi um tema da minha monografia, ou TCC, e dissertação de mestrado. Né? Então, dei bastante esse tema aí, já faz muitos anos, né? Defendi o mestrado em 2011, mas sempre me interessei muito por esse campo da espiritualidade, apesar das, digamos, conflitos com o meio científico. Que bom, né, Tawile? Eu tô cheia de perguntas aqui para você. E olha, sejam todos muito bem-vindos que estão aqui. Vou voltar a dizer, pega esse aviãozinho, por favor, porque essa live vai ser sensacional e ninguém pode perder esse conteúdo. Todas as pessoas que você conhece precisam estar aqui agora. Então, pega esse aviãozinho, já envia aí para no mínimo 10 pessoas e chamem todos eles para vir rapidamente, porque dá para pegar desde o começo. Mas não importa, você entrou no meio, mas pro finalzinho, vai pegar um pouquinho aqui do que a gente tem a oferecer para vocês. Eu tenho várias perguntas para o Tawile, tá bom? Então, eu vou começar já fazendo as perguntas e, na medida que vocês quiserem, coloquem aí os seus comentários, suas perguntas, que eu posso compartilhar com ele aqui também, tá bom? Então, vamos lá, Tawile. Já vou ler aqui, tem várias perguntas, tá? A primeira delas que eu quero fazer para você é o seguinte. Por que ciência e espiritualidade, em geral, parecem ser excludentes? Como é que você vê isso? Parece que não, né? Pois é muito comum você ver um cientista que ele é cético, né? Assim, ele é ateísta e materialista, né? Assim, a questão de ser materialista é uma posição filosófica, né? Uma escolha que ele faz, onde ele assume que a realidade se dá a partir daquilo que é matéria, né? Daquilo que é passível de mensuração, que a gente consegue observar, que a gente consegue mensurar. Né? Então, a realidade toda é construída em cima das matérias, energias que a gente conseguiu detectar com os nossos aparelhos, né? A visão ateísta que nega a existência de Deus, né? Então, alguns cientistas fazendo essa investigação, né, acerca da natureza da realidade, de como funciona o corpo humano, muitas descobertas foram feitas, origem da vida, como o cérebro funciona, e aí eles acabam, tipo, por exemplo, o próprio Isaac Newton, né, ele era crente em Deus, mas ele trouxe algumas formulações matemáticas que explicavam muito de como a natureza funciona. Né? Então ele trouxe leis matemáticas para demonstrar que o universo pode ser, digamos, compreendido a partir daquela maneira e tais regras matemáticas podem ser aplicadas em qualquer planeta no universo. Né? Tanto é que a gente constrói, enfim, telescópios e satélites, muita coisa com base nessas regras matemáticas, né? E os seguidores do Newton, eles pensaram o seguinte, poxa, então a física, a ciência, a matemática, enfim, elas conseguem explicar a realidade e a gente não precisa do conceito de Deus, né? Que o conceito de Deus ele foi visto, então, como uma maneira do ser humano tentar explicar aquilo que ele não sabe. Então, aquilo que onde a ciência não conseguiu explicar, ele vem e encaixa Deus ali como algo para preencher, né, essa dúvida. E o avanço nas tecnologias, nas pesquisas, acabaram gerando esse distanciamento do cientista de uma visão mais espiritualizada. Né? Só que tem algumas evidências que a ciência realmente não consegue explicar e que acabam agregando para uma explicação para além do materialismo, né, de como as coisas funcionam. Um exemplo bem básico é a experiência de quase morte. É quando a pessoa tem uma parada cardíaca, poucos segundos depois o córtex dela não apresenta mais sinal e depois a pessoa é ressuscitada e quando ela volta ela descreve por uma outra perspectiva, um outro ângulo, geralmente de cima do quarto onde ela estava, os eventos que aconteceram, diálogos entre o staff médico, coisas que aconteceram na sala, quem guardou a dentadura dela e aonde, né, quem guardou o relógio de ouro dela e aonde, coisas que aconteceram até em cômodos onde o corpo dela desacordado não estava.
E quando ela volta, ela relata isso, é confirmado pelas pessoas que estavam vivas ali naquele momento. Né? Então, como é que pode? Né? Isso ter acontecido se o cérebro dela não estava funcionando. Então, a gente vê que tem, sim, algumas evidências onde essa ciência dita materialista acaba não conseguindo explicar. E então a posição desses cientistas mais dogmáticos, né, mais materialistas, que eu conheço, né, bastante, assim, a ponto de não querer conversar sobre isso. Né? Você traz, invoca o termo espiritualidade, religiosidade, a turma já sabe que é besteira, que isso aí já foi comprovado que não existe, né? Então, assim, a pessoa não quer nem discutir, não quer nem debater sobre o assunto. E aí eu acho complicado, porque a ciência... Da sua pesquisa, né? Da sua percepção. Como é? Se fecha no seu universo da sua própria percepção, né? Ele crê que ele já sabe de tudo, né? Por exemplo, Carl Sagan, que é um dos maiores divulgadores da ciência, dos maiores cientistas, né? Ele tinha uma posição bem firme quanto a isso, né? Essa visão mais ateísta do mundo. Né? Então, acaba que no mundo científico, você ser ateu, ser materialista, é como se fosse né, assim, algo de orgulho, né? Assim, não, minha posição é essa, porque eu conheço como funciona. Eu sei, né, como é que é se dá. E aí, não, mas aí o que acontece? Só para concluir, Tá. alguns desses colegas acabam tendo uma postura que é anticientífica, porque a ciência ela tem que ser aberta, e você tem que pesquisar, tem que investigar, e tem que deixar a sua hipótese em aberto para depois você se permitir discordar daquela hipótese. Os dados têm que falar mais do que a sua premissa. Então, assim, se você já parte de uma noção que já sabe tudo, não quer nem ler o artigo do cara lá que fala de uma ideia espiritualista, você está sendo dogmático. Né? E dogmático é aquilo que exatamente a ciência mais critica, uma ideia fechada, incapaz de ser questionada, é o que eu chamo de ceticismo dogmático. Então, acaba sendo incoerente, né, essa postura. Entendi. E a base da ciência é justamente essa, né? A abertura para realmente analisar várias possibilidades, percepções e avaliações de pessoas distintas sobre o mesmo assunto e chegar nas suas próprias conclusões, né? Pode-se chegar em várias conclusões. Agora, é muito interessante essa visão, né, Tawili? Porque realmente, quando a gente olha para os cientistas, a gente tem uma sensação de que existe uma necessidade ardente dentro deles de buscar realmente a comprovação sobre algo que às vezes pode se explicar e às vezes pode não se explicar, porque o que não pertence a esse mundo da terceira dimensão fica mais difícil de provar nessa terceira dimensão, né? Então, essa linguagem que você está trazendo, que eu estou entendendo, é que nem sempre se considera, então, todos cientistas céticos, mas alguns deles materialistas, e são coisas diferentes, é isso? Sim, sim. Inclusive, tem um psiquiatra com quem eu tenho orgulho de dizer que publiquei 2 artigos com ele, que ele é um dos caras que está mais nessa linha de frente de pesquisa em ciência e espiritualidade. Ele relatou numa palestra que ele estava num congresso brasileiro de psiquiatria e perguntou de lá quais que acreditavam em Deus, né? E metade levantou a mão, né? Então foi um número bem superior ao que estava esperando, né? Acreditava que os psiquiatras teriam uma visão mais fisicalista da mente, a mente como um produto do cérebro. E o que eu, inclusive nas minhas andanças no meio universitário também, porque eu fiz uma monografia e depois um mestrado, então ali eu estava com uma ideia assim, poxa, realmente a maioria dos docentes acadêmicos são ateístas, materialistas, mas na faculdade onde eu dou aula hoje, Universidade de Fortaleza, eu levei alguns palestrantes alguma vez para falar sobre religião, espiritualidade, discutindo com os meus colegas, eu vi que a grande maioria, pelo contrário, né, crê numa visão espiritual, só que isso não é falado, é como se fosse algo meio velado, assim, né? Se você velado. Né, se revelar uma posição de crença, isso é anticientífico, isso é imaturidade acadêmica e isso pega mal para sua reputação. Interessante isso, né? Se torna até meio que um preconceito, né? Se o cientista posicionar, então alguma coisa tem aí de errado, ou seja, ele tem que ser, né, numa linha do meio, nem lá nem cá, e se torna uma pessoa fria. E não é assim, né? Hoje, o que é muito curioso, o Tawili, eu tenho acompanhado também a espiritualidade na ciência dentro do mundo da medicina. E os médicos, muitos médicos têm reconhecido de uma forma muito clara
a questão da espiritualidade. Depois eu quero fazer algumas perguntas aí para você, vamos deixar um pouquinho mais para o final. Porém, a própria medicina já tem reconhecido que é necessário, né? É necessário distinguir o que é espiritualidade, o que uma questão de, como chama, de alucinação e tantas coisas mais, né? Então, já é comprovado, inclusive, que a espiritualidade ajuda na recuperação de muitas coisas, no retorno à saúde, e tantas coisas que os médicos já estão mais atentos. Mas vamos lá, quero saber de você. Me diga uma coisa, quais as evidências mais atuais sobre a espiritualidade? Você sabe me dizer assim, tem alguma novidade? Saiu alguma matéria, alguma pesquisa, alguma fonte mais de informação? O que você tem de informação para trazer para a gente sobre... Olha, eu trago algumas evidências que, assim, como você tem esse movimento meio que anti-espiritualidade na academia, então isso não é muito incentivado, a grande maioria dos cientistas não se preocupa com essa questão, e quando isso é tocado, né, esse assunto é tocado, é meio deixado de lado, como eu falei, essa postura desse ceticismo dogmático, né? Então a produção acaba sendo pouca. Quando eu falo de pesquisa em religiosidade, espiritualidade, isso tem muita, mas mais uma visão mais antropológica, sociológica, ou psicológica, ou da saúde. Agora, quando você fala em termos de metafísica, né, de transcendente, de uma visão de consciência, de natureza da consciência, do tipo investigação acerca de se a consciência pode se manifestar fora do cérebro, né, independentemente do corpo, isso acaba sendo mais raro, até porque os métodos para estudar isso não são passíveis de replicação. Por exemplo, experiência de quase morte. Você não consegue reproduzir uma experiência de quase morte. Então, simplesmente acontece e você pega o depoimento da pessoa. Nós temos muitos relatos de experiência de quase morte, onde, como eu falei, o cérebro da pessoa não está respondendo, não está apresentando sinal, e a pessoa relata acontecimentos que são confirmados para as pessoas que estão vivas ali. Isso não é incomum. Alguém que está vendo aqui a gente deve ter algum relato disso. Com certeza. Estudos... Se tiver alguma experiência como essa, gente, manda aqui mensagem, tá? Coloca aqui, compartilha com a gente. Se você conhece pessoas que já tiveram experiência. Eu conheço, de perto, várias pessoas que tiveram experiência de quase morte. E é uma questão de crer, né? Aí é uma questão de acreditar. Porque realmente assim, no nível da comprovação. E é interessante que essas experiências, elas têm um certo padrão, assim, né? Depois que elas acontecem, por exemplo, uma das coisas é a pessoa não sentir mais medo da morte, valorizar muito mais a vida, valorizar muito mais os relacionamentos. Isso acontece com, invariavelmente, quase todas as pessoas que passam por experiência de quase morte, e pessoas que não se conheciam, pessoas que nunca tinham falado desse experimento, né? Dessa experiência. Então, como é que pode a pessoa nunca ter ouvido falar disso e várias pessoas ao redor do mundo relatarem também algo coincidente, né? Algo semelhante? Então, é uma coincidência que é para além da estatística, né? Nós temos estudos com médiums também, pessoas que alegam receber informações de pessoas desencarnadas, e nós temos estudos com exames de neuroimagem de médiums, onde mostra algumas áreas que eram para estar ativadas, à medida que a pessoa, por exemplo, era mediunidade do tipo psicografia, né, no estudo em particular que eu estou citando, né? Então o médium ele fazia uma redação a livre punho, e depois ele entrava em transe mediúnico e fazia uma psicografia. Então, quando eles foram observar a atividade cerebral nos dois momentos, era distinta, né? Especialmente nos médiums experientes, que nesse estudo especificamente eles pegaram médiums novatos e médiums experientes. Então, nos médiums experientes, você via desativação de algumas áreas que eram para estar ativas, para estar produzindo aqueles conteúdos. Interessante. Né? Então, dá para ver através das ressonâncias magnéticas, né? Então, a gente... É aquela coisa, dá o cérebro, né? Isso é muito fantástico. É como se a pessoa tivesse desligada mesmo, sei lá, meditando ou dormindo, só que produzindo um conteúdo cognitivo de alta complexidade, o que não seria explicado pelo que nós conhecemos hoje, né, acerca da neurociência cognitiva. Né? Outra coisa é o próprio conteúdo dessas cartas. Nós tivemos um estudo que analisou as cartas de Chico Xavier, e eles viram uma correspondência de 98%, uma coisa assim, com as milhares de cartas que ele escreveu, onde eles fizeram uma investigação mesmo para saber se ele conhecia as pessoas
para quem ele escreveu as cartas, e na grande maioria das vezes, não vou dizer exatamente o número, mas ele não conhecia aquelas pessoas. E falava de detalhes da vida particular daquela pessoa, como é que ele, sem conhecer a pessoa, no mundo ainda sem internet, né, naquela época que o Chico Xavier viveu, ele sendo capaz de ser tão preciso em revelar, né, questões da intimidade da pessoa. Então, para explicar isso, é apenas uma visão de mente expandida. É uma mente que não se contém na própria caixa craniana, né? Ela consegue ter acesso à informação de outros locais. Se é de pessoa desencarnada ou da própria mente da pessoa viva, né, que continha aquelas memórias, aí é uma outra questão, mas o fato é que ele teve acesso àquela informação de maneira, né, assim, diferenciada. Então nós tivemos... Reconhece ou não? Como é? A ciência reconhece isso como algo comprovado ou são só hipóteses? Assim, quando a gente fala de experiência humana, esse termo comprovado, ele dificilmente se aplica, porque a ciência você tem que fazer o experimento e aí apresentar o resultado, publicar o artigo. Quando você publica o artigo, antes de ser publicado na revista, ele tem que ser lido por outros especialistas que vão fazer o seu julgamento, e você vai ter um feedback, avaliação crítica, aí a revista publica ou não, você faz os ajustes, se tiver que fazer ajuste, enfim. Aí depois consegue publicar. Então passou por uma barreira aí de especialista, uma filtragem, né? Depois que ele cai na rede, ele está exposto aí para todos os cientistas do mundo inteiro analisarem, né? E aí você pode fazer novamente aquele estudo para verificar aquele resultado ou não. Então, assim, complicado a gente falar de comprovação, porque é um encerramento. Não, defini aqui, finalizei. Não, eu prefiro falar de acúmulo de evidência. Né? Então a gente acumulou, nós temos evidências acumuladas, evidências favoráveis, evidências desfavoráveis. Por exemplo, na revisão de literatura, eu fazendo a minha própria revisão de literatura acerca da questão da prece e imunidade, parece que os artigos trazem mais evidências desfavoráveis, a grande maioria deles. Né? Mas nessa questão dessas cartas psicografadas, a grande, imensa maioria traz evidências favoráveis. Assim, a pessoa não tinha realmente como saber, como conhecer aquela pessoa para quem ela escreveu aquela carta, não conhecia a pessoa que faleceu, não teve contato algum com aquela pessoa e ainda assim foi capaz de escrever uma redação que tivesse uma estrutura linguística muito parecida com a pessoa que morreu, a assinatura muito parecida com a pessoa que morreu e, como eu falei, detalhes da vida íntima daquela família que ele não tinha como não saber, né? Então nós temos esse tipo de evidência. Então eu citei experiência de quase morte, exame de neuroimagem com científicas acerca das psicografias, né, com Chico Xavier, e nós temos também... Está me ouvindo? Você não está me ouvindo? Eita! Alguém está me ouvindo, gente? Ou a Michele? Pode dar um feedback? Voltei. Eu não consigo te ouvir. Alguém me... Pessoal, estamos voltando agora aqui na nossa live com o Tawili, falando sobre saúde e espiritualidade. Infelizmente o Instagram, ele acaba às vezes nos derrubando, fazendo algumas coisas aqui que não dá muito certo, o som caiu. Então voltei aqui, ó, Tawili, pode me chamar que eu já vou te adicionar. Podem ficar tranquilos que a gente vai até o fim dessa live, tá bom? Então, eu espero que todos vocês que estavam com a gente voltem. Se vocês conhecem pessoas que estavam com a gente, chamem todo mundo de novo. Tá bom? Infelizmente, isso é uma coisa que eu digo sempre nas lives. Não é sempre que acontece, viu, Tawili? Mas às vezes acontece. E isso não é uma questão de internet nem minha, nem sua.
mas é, infelizmente, do Instagram mesmo. Acho que é muita gente fazendo live, né? São as forças espirituais São muitas derrubando as... forças. Pronto, agora vocês vão ouvir direitinho. Desculpa, Tauí, você falando, você quer continuar? O que você está? Tá, quando travar, você me fala. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Agora eu acho que o pessoal está ouvindo bem a gente, né? Aqui, ó. Pronto. Olha, Beijo para vocês. Deixa eu fazer um comentário aqui, ó. A Mareci estava com a gente, eu não sei se ela voltou. Muito bom rever todos vocês, gente. Estou vendo um monte de gente aqui, ó, que me acompanhava, que a gente estava mais pertinho, que já fez curso comigo, né? Que acompanha o Tawili também. A Mareci estava falando, eu tive experiência quase morte há 8 anos atrás, né? Então, olha, todo mundo que está com a gente que já teve experiência quase morte e para que comprovar bacana. a experiência que aquilo que o Tawili está falando, que a gente está comentando aqui, tem sentido. Tem um filme que eu gosto muito, de um garotinho, me fugiu o nome agora, um filme maravilhoso, que ele conta a história dele de experiência quase morte. Mareci, agora ela entrou, ó. Acabei de falar de você, saudade de você, viu, mulher? Continua linda, maravilhosa, né? Você tinha falado que teve experiência quase morte, né? Quase 8 anos atrás. Então, isso é real. Pronto, aqui, obrigada. Eu amo você. Para falar aqui. O Céu é de Verdade, o filme. Sim, o Céu é de Verdade. Olha, Vocês que me ajudaram a lembrar do nome do filme. É maravilhoso esse filme. Ele mostra a menina de 3 aninhos com essa experiência forte. E saiu em livros, né? Lá dos Estados Unidos, menina do Texas. E depois saiu também o filme. Então é maravilhoso, vale a pena a gente assistir e ter esse entendimento. Eu levo, inclusive, esse conteúdo lá no próprio curso Ressignificar, quando a gente fala sobre essa experiência quase morte. E tem outra coisa que tem sido comprovado, Tawili, nesses últimos tempos, sobre experiência quase morte? Ou, perdão, sobre espiritualidade na ciência? bom, além desses relatos, né, de experiência de quase morte, essa análise das cartas psicografadas, os exames de neuroimagem de pessoas, de médiums em transe mediúnico, nós temos também as experiências fora do corpo, que é quando a pessoa está dormindo, e aí alguns chamam de projeção astral, né, e tem outros nomes também, tem alguns experimentos neurológicos onde você estimula uma dada região cerebral, fica aqui no lobo parietal, né, chamado de girangular, e você pode induzir uma experiência fora do corpo, a pessoa naquele estado, né, assim, naquela cirurgia cerebral, né? Só que ali não é uma experiência legítima, né? Assim, é uma alucinação. Provocação. Então, seria uma provocação. É uma indução dessa experiência, né? Então, assim, experimentos como esse reforçam uma certa crença de que a experiência da projeção astral acaba sendo uma criação do cérebro. Né? Nós não sabemos, né, se é uma criação do cérebro ou não é. Nós tivemos muitos experimentos tentando descobrir isso, inclusive eu tenho contato com pessoas que se dizem projetistas, né, astrais, e tentei fazer uma experiência também com essa turma e não funcionou. Né? Então, ao longo das minhas andanças na literatura, encontrei uma vez um relato fidedigno interessante, onde eles pegaram, tinha uma mulher que relatava, ele pegou umas 6 pessoas, né, que relatavam sair do corpo quando estavam dormindo. E monitoraram por alguns dias as pessoas nesse sono, botaram um aparelho de eletroencefalograma para medir a atividade cerebral delas, e colocavam um número de 5 dígitos em cima do armário, né, para que a pessoa do ângulo que ela estivesse dormindo não pudesse ver esses números. E depois, no dia seguinte, perguntava se a pessoa tinha visto o número e tal. Então, eram 6 pessoas por algumas noites, e teve uma pessoa que em uma noite aconteceu uma coisa interessante. O EEG dela apresentou uma atividade anômala, né, diferente, não esperada. Aí ela acordou, no que ela acordou, ela falou o número 25.762, um exemplo. Né, e voltou a dormir. Aí depois, no dia seguinte, ela acordou e ela não se lembrava de ter feito isso. Aí os cientistas falaram, não, que você acordou, você falou a sequência de números, e quando eles foram conferir, eram exatamente os números que estavam em cima do armário. Né? Então foi uma única vez que eu vi em laboratório essa experiência trazer uma evidência fidedigna, porque nesses
relatos, né, de experiência anômala fora do corpo, astral, transcendente, enfim, muitas vezes pode ser realmente algo de alucinação ou um sonho, né, alguma coisa que a pessoa acha que aconteceu. Muitas das vezes né, sabe quando aquela história, você, sei lá, engravida e começa a ver um monte de grávida no meio da rua, né? Sim. Tem aquela percepção seletiva, nossa, então Deus está me atraindo, estou atraindo pessoas grávidas. Não, que você passou a prestar mais atenção naquilo. Então, muitos dos eventos que acontecem com a gente traz uma explicação espiritualista, na verdade, é a nossa mente querendo interpretar as situações, né? Então, isso acaba confundindo aqueles que eu chamo de céticos dogmáticos, né? A querendo colocar que toda e qualquer experiência espiritual é uma criação cerebral. Então, não é bem assim, a gente tem que separar essas coisas. Mas, nesses estudos de mais fidedignos, né? Esse foi um deles onde não tinha como não comprovar. Tem outros estudos também semelhantes, que é o seguinte: você deixa duas pessoas para estarem conversando, fisicamente próximas, uma na frente da outra, e coloca um aparelho de eletroencefalograma para medir a atividade cerebral deles. Depois, cada um vai para uma câmara Faraday, uma gaiola Faraday. Gaiola Faraday é uma câmara, um local blindado eletromagneticamente, e onde não consegue passar energia eletromagnética, né? Onda de rádio, TV, luz, enfim. E aí, dentro dessa caixinha, uma das pessoas era estimulada com flashes de luzes. E, claro, né, a pessoa olhando aqui para o flash de luz, o seu córtex occipital, que processa a visão, ele vai se ativar. Né? E aí, naturalmente, você percebia essa ativação no cérebro daquela pessoa. Só que a outra pessoa, que estava na outra câmera Faraday, que não estava sendo estimulada, o que eles observaram? Um padrão de atividade semelhante, né? Com 60%, 70% de correlação. Uma correlação para além do acaso, né? Além da coincidência. E eles conseguiram reproduzir isso com vários pares de pessoas e fazer até o experimento controle também, onde eles não juntavam as pessoas ou não estimulavam as pessoas e viu que não tinha esse efeito. Né? Então eles encontraram que, de alguma maneira, aquela mente daquelas duas pessoas estavam interconectadas. E tem um outro experimento mais recente, tudo mais recente. O que você está falando faz um sentido. Veja se eu estou certa, se eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Por exemplo, pessoas que são religiosas, né? E que estão lá na igreja, seja na sua instituição religiosa, conectadas espiritualmente, tá certo? Não é religiosidade, é conectada espiritualmente ali dentro daquele local. E por estar juntas, então isso é um sinal por esse detector de que essa conexão entre as pessoas pode ativar o campo espiritual do grupo, é isso? Na verdade, esse experimento ele mostra que duas pessoas, quando elas estão fixando a sua atenção nelas mesmas, né, assim, tipo eu e você aqui agora, aí eu estou prestando atenção em você e você está prestando atenção em mim, né, genuinamente interessado, nada desfoca dessa atenção, né? E aí, o que esse estudo fala? Que a nossa mente, de alguma maneira, ela fica interconectada de modo que alguma coisa que acontece contigo, por exemplo, você tem, sei lá, pode ter um sentimento ruim, de repente, né? Você se lembra de uma coisa muito ruim. Aí eu acabo sentindo. Né? As nossas mentes ficam conectadas por algum motivo, né? Assim, que deve ser a intenção, a força da intenção. Estou interessado, estou intencionalmente focando em você. Como é? Desculpa, mas isso não prova que tem conexão com a espiritualidade. É como se fosse, de repente, uma técnica, para quem conhece aqui, está com a gente, uma técnica de rapport, onde a gente se conecta profundamente, nosso cérebro espelha, é mais ou menos isso? Tá, a questão da conexão espiritual, aí é uma questão de conceito. Né? O que você chama por espiritual, a depender daquilo que você interpreta por ser espiritual, pode ser considerado uma conexão espiritual. Né? Outros vão falar que é alguma conexão mental, né? Alguma conexão com o universo, holográfica, holonômica, né? Tem outros termos que... Né? Então, assim, uma outra dificuldade que a gente tem nesse sentido é a definição desses termos. Né? Então, às vezes eu cito espiritualidade e outra pessoa dá um outro significado para essa palavra. Muitas pessoas confundem espiritualidade com religiosidade. Né? No meu entendimento, espiritualidade tem a ver com essa busca, né, para esse sentido de vida, esse propósito, essa verdade última, né? Algo, agora você tem a dimensão transcendente, metafísica, aí já sabe, assim, são palavras que a gente coloca para dar nome àquilo que a gente vivencia, mas pode ser considerado
né, assim, uma conexão espiritual, dependendo do modo como a pessoa vai classificar, vai categorizar, né, esses fenômenos. Aí é uma questão mais de semântica do que propriamente explicação da realidade. E podem fazer seus comentários, viu, gente? Ó, o Vitor tá falando assim, ó, mas prova uma conexão além dos sentidos, né? E é real, isso é uma questão de conexão nesse aspecto também, né? Só uma ressalva a questão do prova, né? Ele não prova, ele traz uma evidência, né? Então são necessários mais estudos para maiores observações e você replicando esse achado, né? O que nós sabemos é assim que tem algumas questões, né? Esse aí é o meu irmão, ó. Ele é ateu, né? Aí ele vive pegando no meu pé com o negócio de espiritualidade, né? Manda um beijo, irmão, um coraçãozinho para você, ó. Não, mas ele não curte esse esquema da espiritualidade, mas ele acredita no poder da mente. Sim. Né? Então ele sabe que a mente é. Questão, né? Porque, desculpa te cortar, assim, só para poder trazer uma evidência sobre esse assunto. Cada um tem uma percepção sobre o que é espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de uma conexão que pode vir por diversos sentidos. Então, aí é de cada um. Tem gente que acredita numa energia, tem gente que acredita, né, no poder de Deus. Tem vários caminhos, várias possibilidades. Aí cabe a cada um, inclusive está nessa live, buscar qual o caminho que eu acredito que vai conectar comigo. Eu tenho um caminho que eu acredito. Acho que cada um aqui tem essa particularidade, essa decisão própria de seguir aquilo que é melhor para si, né? Sim, sim. Cada um vai ter o seu lado, né? Assim, eu, por exemplo, eu não tenho religião, né? Não tenho uma crença religiosa específica, mas tenho e tenho minhas dúvidas também nessa questão dessa dimensão espiritual. Agora, se alguém me apertasse aqui, revele, o que você acredita no fundo, diga agora, o cálice para sempre, né? Aí eu digo, não, eu creio, né? Assim, eu tenho, né, esse lado espiritual, né, assim, ali, essa chama ali por dentro, né, e nesse período agora de pandemia, né, eu tenho estudado muito, né, essa questão de espiritualidade, retomado os meus estudos nisso, né, e está sendo muito interessante. E teve um estudo, né, que eu ainda não citei, que é das evidências mais recentes, muito interessante, onde eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram dois grupos de pessoas. Pessoas que não têm a prática de meditação, e outro grupo de pessoas que têm a prática da meditação, experientes, meditadores experientes. E eles fizeram um experimento que foi o seguinte. Eles colocavam as pessoas para ouvir um determinado som, e esse som ele aparecia de forma aleatória. Assim, quem gerava, quando o som ia aparecer, é o computador. Né? Ele determinava ali o espaçamento entre apresentações dos estímulos. Então a pessoa não tinha como prever que hora, não tinha um padrão, tá? Então era imprevisível, teoricamente falando, né? O surgimento desse som. E o que eles viram? Que apenas no caso do grupo dos meditadores experientes, eles conseguiam identificar uma atividade elétrica cerebral segundos antes do surgimento do estímulo auditivo. Como se de alguma forma tivessem, sei lá, entrando em conexão com a máquina, né, que ia gerar randomicamente. Entendeu? Né? Eles apresentavam um sinal um pouco antes do ruído, do som aleatoriamente apresentado surgir. O que não aconteceu no grupo das pessoas que não meditam, né? E existe também, né, então, Ilha, assim, só trazendo algumas percepções, tá? De alguns estudos que eu trago, que eu tenho feito. Você falou sobre a matemática, e muitos cientistas trazem também esse entendimento de que os números estão conectados com a espiritualidade, porque tudo no universo existe uma lógica e um padrão. Então, diante desse padrão, existe uma repetição e tem uma conexão também com o campo espiritual, né? E aí tem uma questão aí de ser estudada. E outra coisa também é essa questão sonora. Dependendo da dimensão, da intensidade do som, ele ativa campos também no nosso cérebro para que nós possamos ter uma conexão espiritual. Você tem alguma evidência nesse sentido ou não? Assim, você tem algum conhecimento nisso? Olha, assim, essas são possibilidades explicativas, mas assim,
aquele estudo que eu citei, das duas pessoas que estavam conectadas, né, que foram para as gaiolas Faraday, e aí você estimulou o cérebro de uma, e a outra foi estimulada, isso até quebrou, né, essa explicação aí do meu irmão, a ressonância magnética. Né, porque a câmara Faraday, ela blinda a energia eletromagnética. Né? Então, se você teve, né, essa ativação cerebral instantânea numa outra pessoa que não estava sendo estimulada, né, quem estava sendo estimulado é a outra pessoa na outra gaiola, né? E você conseguiu ter esse efeito instantâneo, como se essas duas mentes estivessem interconectadas, não, a explicação não seria energia eletromagnética, né? Eu até tenho minhas explicações, assim, eu conversando com um amigo meu que é da área desse campo de transmissão de rádio, né, frequência eletromagnética, ele falou, Tawili, tem um tipo de energia que é muito pouco falada, né, que é a chamada energia escalar, a onda escalar, que é um tipo de onda não hertziana, ou seja, ela não tem frequência. E quem teorizou isso foi o Max Planck, e o Tesla parece que conseguiu trazer para a realidade. Isso, né? Quer dizer, estudava, falava muito disso, né? Então o Tesla, mas parece que ele conseguiu manipular a onda escalar, não tenho muita certeza, tem um amigo meu até que fala que a onda escalar ela é algo voltado para o campo gravitacional, seria uma alteração no campo gravitacional, mensagem que se dá a partir, né, do campo gravitacional, que é uma curvatura no espaço-tempo. Então é uma onda que ela não é blindada pela câmara Faraday. Né? Então é como se, aí eu já vi outros pesquisadores falando, teorizando, né? Claro que aí já fica no campo até mais filosófico, que dentro de cada uma das nossas células, né, você tem não todas, claro, né, tem as hemácias que não tem DNA e gameta que tem só metade, não seria assim, mas todas as outras sim. Você tem o DNA lá dentro, e o DNA é uma molécula, né, muito grande e daquele padrão helicoidal que chama, né, assim, em espiral. E elas seriam como mini bobinas escalares, né, capazes de gerar esse tipo de energia. E então, quando a gente se conecta intencionalmente, né, através da nossa mente, a intenção mental, você conseguiria, digamos, conectar esse tipo de energia que se consegue se transmitir de maneira instantânea. E nesses experimentos mentais, eles falam muito disso, né? É um evento que se dá de modo instantâneo, não mediado e não mitigável. Assim, ele não perde força com a distância. É uma coisa que simplesmente acontece. Né? Então, nós temos aí aquelas evidências anedóticas, né? Que não são evidências científicas, mas algumas histórias bem interessantes de pessoas que estão distantes, que estão ligadas, né? Pessoas que cresceram juntas, né, se amam e tal, né, tem um sentimento muito forte um pela outra. Aí quando acontece uma coisa ruim com uma, a outra sente. Né? Nossa, está acontecendo tal coisa com fulano. Aí quando vai ver, de fato aconteceu. Né? Aí você olha para a história daquela pessoa, ela nunca se comportou daquela maneira. Né? Sei lá, ela tem 35 anos e ela nunca sentiu aquilo para ligar para a pessoa e ver que de fato aquela intuição foi confirmada. Né? Porque você podia alegar, não, mas quantas vezes isso aconteceu e não era nada, né? Mas alguns exemplos que eu tenho de pessoas que não têm esse comportamento, não têm esse comportamento de estar se preocupando e ligando para a pessoa. Vários casos, assim, várias histórias, inclusive trabalhando com inteligência emocional, coaching, dentro de cursos, eu tenho várias histórias, inclusive que a gente pode até conectar com uma percepção também da física quântica. Por isso que às vezes a física quântica ela trafega um pouco para a espiritualidade, né, Tawili? Porque se a gente considerar, o universo é feito de energia. Então, tudo, de fato, é energia. E quando a gente fala de alma, a gente está falando conexão com a mente. A mente é uma energia. Essa é a grande diferença do cérebro e da mente, né? O cérebro é essa máquina e a mente vem da alma. O cérebro do corpo, a mente da alma. E a mente está conectada com pensamentos e imagens que não está atrelado no nosso físico. E aí, uma vez que isso é real, então nós estamos falando de energia. Então, se eu estou pensando, eu estou transmitindo energia. Se o mundo é feito de energia, nós levamos essa informação através de ondas eletromagnéticas.
que isso se explica diante da física quântica. Mas agora que você está trazendo nessa questão do próprio DNA, eu estou achando isso incrível, porque se existe uma conexão do DNA pela energia da conexão que eu tenho com a pessoa, isso é muito forte, né? É muito poderoso. Essa noção da energia magnética, né? De fato, a gente emite energia magnética, afinal, os nossos neurônios eles vão se comunicar, que nós chamamos de potencial de ação, né? Que é uma diferença de voltagem na membrana do neurônio, meio que uma corrente elétrica, né? Passando através do neurônio, e naturalmente isso gera uma energia magnética perpendicular, né? Todo campo elétrico ele, né, gera também um campo magnético. Então é natural que a gente emita energia magnética, só que essa energia magnética é muito fraca, né? Ela não é capaz de, sabe assim, aquela história do mitigável, né? Com a distância ele vai perdendo força e mesmo assim ele não é tão forte, tá? Então isso não explicaria, né, as evidências que nós temos, o modo como nós sabemos como funciona o campo magnético, não explica esses fenômenos que eu citei aqui da pessoa prevendo o estímulo aleatório, da conexão entre mentes, né, da experiência de quase morte, né? Então, assim, eu acho que a física quântica ela é muito bacana porque ela trouxe para a gente uma revelação de que o universo ele é meio que ilógico, né? Assim, coisas que a gente supunha, né, serem já bem estabelecidas, a gente, poxa, quer dizer que o mundo subatômico se comporta dessa maneira, emaranhamento quântico, tunelamento quântico, que loucura é essa? Então, se a gente descobriu isso, quantas outras coisas a gente ainda não há de descobrir? Nossa. Então, acho que talvez o principal, né, assim, recado da física quântica para a gente é isso. Então, não desistamos. Talvez a explicação do que nós chamamos de espiritual ainda esteja aí. Não que isso diminua o valor disso, pelo contrário, acho que vai expandir nossa noção de como o universo funciona. Só recentemente descobrimos que existe uma matéria escura, por exemplo, que preenche 99% do universo, sei lá como é que é a porcentagem, né? Mas tem muita coisa aí e a gente descobriu só há pouco tempo. A própria energia eletromagnética foi de 1800 para cá, né? Então, o que de novo que está por onde escalar? Né? Assim, pouca gente sabe que existe isso, né? E que talvez isso seja uma explicação para esse fenômeno. Eu boto muita fé na explicação da onda escalar, né? Assim, desse outro tipo de energia que a gente não tem conhecimento ainda, mas que pode ajudar a gente a entender esses fenômenos, né? Agora vamos lá, eu quero fazer uma outra pergunta. Vamos sair para um outro lado, que eu quero também entender outras coisas com você. Muita gente se sente bem ao experimentar, vivenciar sua espiritualidade, não é verdade? Essa relação é verdade ou você percebe que é um efeito placebo? Né? Eu me sinto bem porque eu me conectei, ou é uma coisa, como você estava falando, é mais de um pensamento, de uma percepção? Como que é isso? A minha pesquisa de mestrado, ela mostrou que a religiosidade ela está associada com saúde mental e qualidade de vida, né? No caso da pesquisa que eu realizei, eu apliquei instrumentos de religiosidade e de espiritualidade e fiz correlação com instrumentos que mensuravam ansiedade, depressão e qualidade de vida, e nós vimos que haviam associações, digamos, favoráveis à saúde, né, mental e, consequentemente, física. Né? Já falamos aqui na live passada, inclusive, da psicoimunologia, onde né, eu demonstrei que as duas coisas praticamente a mesma. Né? O que acontece na mente, acontece no cérebro, gera químicas internas, afeta a imunologia, hormônios, enfim. E só que no meu artigo eu fiz explicações mais um ponto de vista materialista, né? Até com medo do editor da revista, né, ficar chateado e querer, né, bloquear a explicação, mas eu fui pé no chão. Né? Você estava correndo um risco. Exatamente. Como de fato corri na faculdade, né, há 5 anos, né, quando eu fui chamar o padre exorcista para dar palestra lá, o pessoal adorou, né? Lotou o auditório, né, só se falava nisso naquela semana na faculdade, mas né, muitos colegas não gostaram muito dessa iniciativa, né? Como é que pode? Né? Exorcismo, plano da faculdade. A gente fala de um assunto como esse, todos vocês estão aqui, a gente mexe com as crenças de vocês, né? Com todas as crenças. Porque a gente vem cheio de informações até de religiosidade, de religião mesmo. E aí parece que a gente ouve uma coisa nova, parece coisa de outro planeta. Não, gente, nós estamos falando de ciência, né? Basta acreditar, e volto a dizer, o caminho que você quer percorrer. Que nem o tal, ele falou assim, eu não tenho nenhuma religião. Eu, diante de todos os meus estudos, eu já tenho a minha religião, eu sou cristã. Eu acredito no cristianismo, mas é claro que isso é
é uma questão de cada um tomar a sua decisão, não é verdade? De buscar o seu autoconhecimento nesse aspecto, de buscar o conhecimento nesse aspecto. Então, são assuntos que vão quebrar aí, e é para provocar vocês a buscarem também o entendimento. Sim? Ó, vou dar meu curso esse ano de inteligência espiritual, tá, Willy? Uau! Esse ano. Bom, agora já não sei mais como que vai ser, estava programado para o segundo semestre. Né? A gente já tem turmas que compraram, o pessoal já comprou o curso, agora a gente vai ter que ver como que vai fazer com essa pandemia. Tá certo. Mas eu estava respondendo acerca dessa relação efeito placebo e saúde, se a espiritualidade seria um efeito placebo. Então a gente não tem essa resposta, né? Assim, pode ser muito visto nesse sentido, né? Porque se você crê em algo, a gente sabe que aquela crença firme, aquele otimismo, aquela segurança, aquela tranquilidade, aquela fé que as coisas vão acontecer e dar certo, isso vai mobilizar químicas internas, hormônios e até substâncias pró-inflamatórias, células imunitárias vão ser mobilizadas em função daquele pensamento, aquela emoção que você está cultivando e vai afetar o seu corpo. Então isso pode se dar por essa maneira. Além do que você tem um suporte social, se você é uma pessoa engajada religiosamente, frequenta, né, um grupo religioso, tem pessoas ali que você sabe que pode contar. Isso ajuda também a placar a ansiedade. Se você pratica os ritos da sua religião, fazer orações, meditação, prece, esse é o momento que você se tranquiliza, que você se acalma, respira lentamente, ativa o parasimpático e diminui a liberação de cortisol. Né? Você também... Até mesmo na meditação, se você respira, automaticamente o seu corpo relaxa, você se acalma, né? Então acaba tendo isso. E na alma, no espírito, nas emoções, né? Sim, e assim, as religiões em geral, elas também pregam que você adote comportamentos saudáveis, né? Então você é meio que incentivado a estar preservando o seu organismo, né? A sua saúde mental, a sua saúde física. Então tem uma série de elementos comportamentais, biofísicos, podemos dizer assim, que explicam esses benefícios da espiritualidade para a nossa saúde, né? Sem qualquer perda. Eu não vejo nenhum demérito nisso, né? Eu acho que é interessante a gente ver que quando a ciência entra nesse campo de investigar os efeitos da espiritualidade no ser humano, especialmente na saúde, ela demonstra que a espiritualidade tem, sim, efeitos positivos. Podem ser explicados a nível material? Podem, mas é aquela história, né? A crença de cada um. Se a pessoa tem aquela crença, é a crença dela, e aquilo que vai fazer sentido para ela, é aquilo que vai mobilizar a sua química interna. Então, cada um tem, né, assim, o seu conjunto de crenças. Eu acho que não cabe a gente, né, dizer qual crença é certa, qual crença está errada. Não, você que sabe aquela que você sente melhor, faz melhor para você, que faz melhor para as pessoas ao seu redor. Né? Perfeito, perfeito. Tauíli, o pessoal aqui está comentando, muito bom, né? A Mareci está falando que não podemos abortar o avanço da ciência. O Edmund está falando novos tempos, Aguaciro, uau! São coisas tão interessantes, né, que a gente fala. E realmente existem comprovações mesmo sobre isso. É muito profundo esse assunto, né? É muito, muito profundo. Em uma horinha assim de live, a gente vai aquecer muita coisa, mas é muito interessante mesmo. Agora, diz uma coisa, não é um efeito placebo, então. Não preciso considerar um efeito placebo. Não podemos afirmar. Não tenho condição de afirmar que é o que não é. Né? Os estudos não são capazes de enxergar algo digamos, numa dimensão transcendental, né, que exerça esse efeito. Nós temos, por exemplo, o estudo do professor Tosta, que eu citei, não sei se eu cheguei a citar aqui contigo na live, não de hoje, mas de outro dia, onde ele trouxe uma evidência, não comprovação, uma evidência, de que uma pessoa que está orando pela outra, a outra que está recebendo aquela oração não sabe que está, né, sendo, né, assim, motivo da oração da outra pessoa, que chama de prece intercessória, né? Você pedir para Deus interceder pelo bem do outro, né? Então aquela pessoa não sabe que está recebendo oração e ela tem efeitos no seu sistema imunológico, apresenta melhorias, né? Um aumento de qualidade na sua atividade imunológica. Nós temos estudos científicos, né, demonstrando isso. Eu conheço pelo menos um estudo demonstrando isso. O professor Carlos Eduardo Tosta, médico imunologista da UNB,
né? Ele fez um estudo experimental, controlado, aleatorizado, duplo cego, demonstrando esse efeito da prece intercessória à distância, gerando um efeito numa pessoa que não estava esperando receber aquela prece, sendo que tinha um outro grupo nesse mesmo estudo, um outro grupo que não estava recebendo a prece, que não teve qualquer mudança. A mudança ocorreu naquelas pessoas que estavam, de fato, recebendo a prece. E, repito, que não sabiam. Né? E outro detalhe, como eu sou duplo cego, as pessoas que coletavam os dados também não sabiam quem era qual, né? Para evitar qualquer contaminação de informação. Tá? Então, isso você pode encontrar, depois bota na internet, Carlos Eduardo Tosta vai ver esse estudo. Então, esse estudo, ele traz uma evidência, né, de que teria algo além desse material, desse placebo, gerando um efeito, né? Mas é uma evidência, né, aí mais solitária, né? Mas temos. Tá, isso aconteceu. Muito bom. Então, William, a gente já está aqui, ó. Se a gente tivesse no primeiro momento da nossa live, já tinha caído. Já passou de 1 hora. Então, eu vou fazer uma última pergunta para você. Na verdade, teria mais 2. Vamos ver se vai dar tempo, né? Vamos. Eu quero trazer para você pensar. Se alguém tiver alguma outra pergunta, rapidinho eu faço para o Tauíri, tá, gente? Olha só. Muitos pacientes esquizofrênicos apresentam delírios de conteúdo religiosos, né? Isso é um fato. Essa então, ou apenas consciência, né? Ou faz parte apenas da consciência. E como diferenciar uma experiência espiritual legítima do estado psicótico? Pronto. Hoje eu vejo mesmo os médicos. Hoje tem o CID-010, né? CID-010 é uma fonte onde os médicos têm como obrigação, tá certo? Conseguir detectar se aquela pessoa ela está em estado psicótico ou se ela está alucinando ou se é uma questão espiritual. Porém, é muito difícil discernir. Ainda mais se é uma pessoa que não tem uma conexão espiritual para ter esse nível de sensibilidade. Então, me fala um pouquinho sobre isso. Como é que você vê? Existe, assim, uma certa sobreposição nesses temas, né? Assim, tem pessoas que têm esquizofrenia e apresentam discursos religiosos, tem pessoas que trazem mensagens religiosas, depois vem que ela tem algum diagnóstico de esquizofrenia, que a esquizofrenia é o que nós chamamos de um transtorno psicótico, né? Onde a pessoa ela foge da realidade, né? Então ela cria histórias, ela tem alucinações. No caso da esquizofrenia, geralmente as alucinações são auditivas, mas então assim tem uma escala de temperamento e de personalidade, né, chamada de temperamento e caráter psicobiológico, o nome da escala, de um cara chamado Cloninger, né, lá dos Estados Unidos. E ele, um dos traços de caráter, do temperamento, ele trouxe 4 traços, que é busca por novidade, esquiva do dano, os outros 2 são dependência de reforço e agora vou esquecer desse outro 4 que está na ponta da língua, mas eu estou esquecendo. E tem os outros 3, que é cooperatividade, autodirecionamento e autotranscendência, os 3 traços de caráter, né? E ele, aplicando essa escala na turma, ele viu que os pacientes psiquiátricos, pacientes psicóticos em especial, eles apresentam altos scores na escala de autotranscendência. Né? Então, o paciente psiquiátrico, ele tem, como se tivesse um alto fator de espiritualidade, né? De acordo com essa escala, né? Aí você pode dizer, então tá vendo? Então você crê demais no mundo espiritual, tem a ver com esse lado psicótico, uma realidade que não existe, tarará, tarará. Só que eles viram o quê? Que geralmente esses pacientes eles apresentam poucos pontos, baixos scores na escala de cooperatividade e autodirecionamento. Então eles não têm digamos, essa vontade própria, né? Assim, não, vou fazer aqui porque eu quero fazer isso, né? Assim, você se autodeterminar, ter aquela intenção, aquele livre-arbítrio, né? E fazer associação com outras pessoas também, né? Você fazer sociedades, enfim. Então, quando você tem uma pessoa que tem autodirecionamento, alta cooperatividade e alta autotranscendência, é uma pessoa, em geral, espiritualizada, né, religiosa, mas que não tem questão de saúde mental, tá? Então, você vê essa característica nas pessoas. E, assim,
à medida que um médium ele está ouvindo voz ou vendo alguém, para a psiquiatria tradicional isso é uma alucinação, porque você está percebendo algo sem um estímulo presente. No caso da esquizofrenia, você tem alguns padrões. No caso da experiência mediúnica também. Por exemplo, a experiência mediúnica ela se dá num ambiente tranquilo, né, assim, do ambiente religioso, a pessoa se concentra e tem ali aquela experiência. No caso da esquizofrenia, geralmente ela está sob estresse, né? No caso da mediunidade, isso surge geralmente desde a infância. A pessoa apresenta aquelas experiências mediúnicas. No caso da esquizofrenia, é a partir da adolescência em diante. Geralmente na esquizofrenia, as alucinações são auditivas. E no caso da mediunidade, você tem diferentes tipos de percepção mediúnica. No caso da esquizofrenia, você tem uma deterioração cognitiva. A pessoa tem que entrar em tratamento, tem que receber medicação. No caso da mediunidade, não. Né? E no caso da mediunidade, a pessoa encontra alguma, digamos, alguma compreensão no sistema de crenças da sua comunidade. No caso da esquizofrenia, é um pensamento solitário da pessoa perturbada. Né? Então, nós temos alguns critérios para diferenciar essas duas experiências, né? Quando é uma experiência espiritual legítima e quando é uma experiência psicótica. Entendi. Fantástico, fantástico. E a espiritualidade, Tauíli, ela pode fazer mal para as pessoas, né? A gente pensa no bem. A espiritualidade faz bem, mas ela pode chegar a fazer mal? E se sim, em que contexto? Como que funcionaria isso? Vamos até Pronto, fazer essa informação para todo mundo aqui. Pois essa é uma pergunta importante, porque geralmente quando eu vejo a turma falando de espiritualidade, o pessoal só fala bem, né? Só que tem algumas questões onde a gente demonstra que pode dar problema, né? Uma delas eu já citei, é quando a pessoa tem esse alto traço de autotranscendência, mas tem pouca autodirecionamento, pouca cooperatividade e acaba se destoando da sociedade, fica fechada ali naquele mundo viajandão dela, meio psicótico e não expressa ali sua integração com o mundo, né, real que a cerca. Agora, existe um fenômeno que a gente chama, que assim, tem um conceito em psiquiatria que é chamado de coping. Coping é a maneira como você maneja o estresse, lida com a adversidade. E aí você tem um coping religioso, que é usar a religião para lidar com a adversidade. Então você pode lidar de forma positiva, foi inclusive, né, grande parte do meu estudo apontou para esse lado, mas tem a pessoa que é religiosa e usa o lado religioso para trazer problemas para si. Assim. Por exemplo, ela passa por um perrengue, né, por uma adversidade, e ela acha que Deus que está punindo ela, né? Ou demônios estão perseguindo ela, né? Ou ela, na vida passada ela teve um karma e por isso ela deve ser punida daquela maneira, né? Então assim, imagina, não, a explicação é o karma da outra vida, eu tenho que passar por isso. Aí a pessoa se conforma e não faz nada para mudar, né? Porque é outra energia que está influenciando sobre ela. Então ela tem algumas ideias que acabam piorando aquela situação. A pessoa se sentir culpada, não, é porque eu cometi aquela falha lá no passado, então Deus está me culpando. Isso é um exemplo de coping religioso negativo, né, que pode atrapalhar a saúde mental se a pessoa seguir nessa linha, né, de interpretação. Entendi. Uau, gente! Tá valendo a pena para todos vocês, para todos nós aqui? Sensacional, né? Tauíli, nós temos que chegar no nosso final da live de hoje, infelizmente, porque esse assunto é tão gostoso, né? É tão rico, tão profundo. Eu sei que é sério, mas que provoca a gente a trazer mais conhecimento, mais experiência, né? Eu tenho certeza que quanto mais a gente estuda, mais impressionado a gente fica. Eu digo uma coisa para todos vocês, viu, gente? Eu até estava falando, se vocês quiserem, o pessoal Michelle, vai ficar gravada essa live? Vai, todas as nossas lives ficam gravadas. Vocês, ó, quem não me seguia antes, pode me seguir aqui, ó, coach_milopes, tá certo? Para quem não seguiu, tá, segue aqui, ó, tem o endereço dele, combinado? E todas as nossas lives, além de ficar gravadas 24 horas, no meu Instagram, no caso, vocês têm acesso pelo YouTube da MovieMind. Então, vocês podem acessar
YouTube da Move Mind, tem todas as nossas gravações. Semana passada, Tauílio, eu fiz uma live também, pela primeira vez, eu nunca tinha feito com igreja nenhuma, aceitei o desafio e fiz com o pastor Fábio, que foi um aluno nosso também, que fez muita coisa legal com a gente. E aí eu falei sobre inteligência espiritual. São outros assuntos diferentes do que a gente está tratando aqui. Então, se você gosta desse assunto, é curioso, vai lá no YouTube, assiste, compartilha, curte, deixe seus comentários lá. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu comentei depois com o pastor Fábio, né? Falei para ele assim, quando a gente começa a estudar inteligência espiritual, é tanta informação que se você não for concentrado, né? Centrado, na verdade, você dá umas viajadas, né, Tauílio? Porque é muita informação. Você fala assim, gente, o que é aquilo, o que é aquilo? Então, você tem que conseguir encaixar os tópicos para fazer uma conexão real, no sentido forte. Senão, realmente, às vezes você acaba se desvirtuando aí. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa é a minha orientação que eu dou para todos vocês. Mas, se você, de fato, é apaixonado pelo mundo espiritual, por Deus, principalmente, né? Pelo teu grande Criador, você vai perceber que muitas coisas incríveis que deixam sinais e até mesmo comprovações através desse mundo da ciência de que somente um criador, uma mão perfeita, pode de fato fazer algo muito especial. Não é verdade, Tauí? Não sei se você concorda comigo, mas eu tenho essa impressão. E eu digo que assim, eu me torno mais apaixonada por Deus quando eu entendo o mundo espiritual. Então, Tauí, quer deixar suas considerações finais aqui pra gente? Eu só quero agradecer a audiência e o prestígio das pessoas que acompanharam a gente. Quem quiser, né, assim, conversar, quiser algum artigo, né, que eu trouxe aqui, das evidências que eu trouxe, fique bastante à vontade. E contem comigo, né? Esse assunto ciência e espiritualidade me move bastante e tenho aumentado ainda meu interesse nessa temática e participo, inclusive, de um estudo aqui em Fortaleza para a gente tentar verificar alguma relação assim, entre essa questão da consciência expandida, né, além do cérebro. Vamos ver os resultados que a gente vai encontrar por aí, mas é um esforço científico, né? Então, importa a gente testar, investigar e estar aberto para receber o resultado, né? É isso mesmo, gente. É muito gostoso estar conectados com gente inteligente que busca conhecimento. Eu saio correndo aqui só para mostrar esse livro aqui para vocês. Ó, dá para ler? Ou tá ao contrário aí para vocês? Fomos planejados. Tá? É do Marcus Eberlin. Esse livro é fantástico, é um grande dele também. Seu irmão, acho que seria interessante dar uma lidinha nele. Acho que ele vai adorar. Curiosidades. É muito legal. Então, é um livro de espiritualidade que eu tenho muitos livros de espiritualidade. Esse aqui é um livro sobre ciência mesmo, tá, gente? Vai mostrando muitas coisas. E esse doutor é um cara fenomenal que trabalha na Unicamp, aqui no interior de São Paulo, e tem cases assim, fenomenais com compartilhamento de americanos, etc. Então é bem legal também. Muita coisa que eu acho, inclusive fora do Brasil, mais pesquisas fora do Brasil do que no Brasil. Não sei se você tem essa impressão ainda, Tauílio. Né? Precisa comentar mais ainda esse estudo aqui no Brasil. Mas vai chegar lá também. E é muito bom aquilo que a gente já tem aqui na mão. Gente, muito obrigada pela nossa live. Antes da gente terminar, vou falar da live de amanhã, tá bom? Porque a gente está numa semana de live, até sexta-feira temos lives. Essa semana, amanhã, a gente vai ter a presença do Marcel Rocha. Gente, uma pessoa super dinâmica, ele fala, super comunicador. E olha o tema de amanhã. Nós vamos falar sobre percepção do cenário político em tempos de pandemia. Gente, é um tema bem política. Primeiro assunto político que eu vou trazer aqui, trouxe jornal, falamos de coronavírus, mas ele tem essa oportunidade em falar sobre isso, porque ele já trabalhou na Assembleia Legislativa, no Fundo Municipal da Saúde, em Prefeitura Municipal. Ele é voltado lá todo para o meu lugar. Tenho certeza que ele vai agregar muitas informações, muitos debates, talvez pode sair aqui. Então, se você gosta de política e entender o cenário atual, vem amanhã às 20 horas, que eu tenho certeza que vai ser muito pena, tá bom? Gente, muito obrigada por
participar da live. Encontrar todos vocês, quem faz tempo que eu não vejo, e assim que passar essa pandemia, a gente dá um abraço. Então, Ili, muito obrigada, muito bom estar com você, aprender, né? Foi ótimo. Essa amizade, esse relacionamento, esse carinho, esse respeito profissional existe há anos, e eu espero que seja muito duradouro na nossa vida, viu? Gratidão por estarmos juntos nessa caminhada, tá? Gratidão toda minha. Obrigado, Michele. Eu que agradeço, gente. Beijo, tchau, tchau pra vocês, viu? Tchau. Tchau, Tauí. Tchau, tchau.